Gente, aproveitando a visita técnica do Márcio, eu vou perguntar para ele a respeito de uma estufa que nós estamos pretendendo usar. Então eu queria saber com o Márcio, quando é que é mais apropriado a gente cobrir, fazendo uma estufa em cima do nosso canteiro. Então eu vou pedir para você mostrar a estufa e o Márcio vai falar para mim. Bom, veja bem, pessoal. Estufa é o seguinte, é uma cobertura de plástico que a gente usa ele para fazer o controle do clima onde a gente está produzindo as nossas plantas. Tá? Basicamente é isso. O que acontece com a rosa do deserto? O nome já diz, é uma planta do deserto. Pouca umidade, pouca chuva, tá? E gosta de clima com sol pleno. Tá? Então o que acontece? A estufa, ela se sente necessária numa época onde tem um excesso de chuva. Tá? Todo mundo sabe que o excesso de chuva acaba estragando a rosa do deserto e acaba principalmente lavando o adubo que tem nesse substrato aqui. Por isso que a gente é obrigado a cobrir, tá, com plástico para diminuir o quê? A ação da chuva. Segundo ponto, como é uma rosa do deserto e não gosta tanto de frio, tá? E aqui na região de Londrina tem o perigo de ter, por exemplo, uns dias de muito frio ou geada, somente nessas épocas que a gente se obriga a fechar para diminuir pelo menos o impacto do congelamento das folhas, tá? Para não estragar tanto a planta. Fora isso, a estufa não tem tanta necessidade não. Tá? No caso da rosa do deserto, tem gente que cobre isso aqui com uma estufa, com plástico, e acaba transformando isso numa estufa, porque o sol é muito forte, a umidade relativa de dentro da estufa é muito alta e acaba formando gotículas de água no plástico. Tá? Isso pode aumentar muito a umidade relativa do ar dentro do ambiente da planta e pode trazer até doenças, tá? Como podridão dentro da raiz. Então não é aconselhável eu manter a estufa permanentemente assim, coberta. Seria interessante eu ter como providência para um clima muito frio, tipo uma geada, né? Que normalmente a gente vê pela televisão que vai gear, se vai gear ou não, então ela fica de reserva para esses momentos, ou para uma chuva muito forte, né? Exatamente. E como é que eu faço para aguar? É interessante eu colocar um caninho e que faça irrigação por baixo do plástico? Ou é preferível tirar? Olha, o pessoal conhece muito esse sistema de irrigação automatizado chamado bailarina, tá? Que é um caninho, tem um anteparo que fica rodando assim com a velocidade da água, tá? E faz a irrigação. É só ligar, faz prático, né? Ele irriga tudo de uma vez só. Para quem tem bastante, é até prático, tá? Mas o que acontece? Como que funciona a bailarina? Ela é um anteparo e faz uma volta de 1,5 m até de 2 metros de volta dela. É onde ele joga água, tá? Como você vai ter que colocar várias bailarinas, vai ter que colocar pelo menos uma em cada 2 metros de distância uma da outra, a água vai acabar acavalando uma com a outra. Então vai ter lugar onde tem uma quantidade certa de água, onde estiver acavalando vai ter duplicar a quantidade de água, vai aguar demais, e nos cantos aqui onde tem as bordas não vai pegar água. Então se a gente começar a pensar bem, o sistema de irrigação não é eficiente. Tá. Então é preferível que eu tire o plástico e faça Manualmente. Aguar manualmente, né? Exatamente. Assim a gente vai manter a água permanente quando necessário. E como é que eu sei quando é necessário dar água? Que é uma dúvida que eu sempre fico. Isso é interessante. Primeira coisa, água, tá? É a vazão do cano vezes o tempo que você está dando água. Se você acha que consegue jogar água em todo esse canteiro aqui em 5 minutos e percebeu que está dando água demais, é a mesma vazão, só que em vez de 5 minutos tem que dar em 3 minutos. Como é que eu percebo que eu estou dando água demais ou você está precisando de água? Terminou de dar água de manhã, antes de entrar de noite, 6h30, 6 horas da tarde, esse vaso aqui tem que estar leve. Tem quase seco. Por que isso? Porque de noite, o orvalho da madrugada, ele volta e umedece o vaso de novo. Tá? Significa no dia seguinte, precisa dar água de novo. Tá? Se você chega num ponto que deu água
de tarde pegou o vaso e está pesado, quer dizer que tem água. E na madrugada vai voltar o orvalho, vai ficar mais aguado ainda, mais pesado. Significa que está num ponto de afogamento de raiz e podridão de raiz. Entendeu? Então avalia. Jogou água de manhãzinha, de tarde pega o vaso. Opa, tá sequinho? Ótimo. Planta, essa planta principalmente não morre por falta de água. Morre por excesso de água. Entendeu? Tem que dosar, né? Tá? Guarda bem esse ponto. A quantidade de água que sai da torneira é sempre a mesma. Tá? Depende de quanto tempo você está dando água. Aqui que você vai ver a diferença do excesso ou falta. Assim eu acho que a gente vai manter sempre a umidade relativa muito boa, né? Exatamente. Para que não falte e também para que não exceda. E tem que pensar o seguinte. Isso aqui não é matemático. 2 mais 2 nunca é 4. Tá? No verão é uma coisa, na entrada do inverno agora é outra. Então tem que mudar as quantidades. Por isso tem que ter o quê? Percepção. Certo. E quanto à adubação, eu acho que nós vamos fazer um outro vídeo para você explicar a adubação. Ok. Então, por enquanto, muito obrigada.